A gente vai continuar agora a nossa temática sobre tristeza. Falamos durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta-feira, sobre o mesmo tema, abrangendo vários ângulos possíveis. Ontem nós encerramos a nossa conversa falando sobre a tristeza patológica, que é o transtorno neuropsiquiátrico, a gente conhece como depressão. É uma tristeza profunda, não é uma tristeza comum, ela é algo, como disse antes, patológico, ela já se torna uma doença, precisa ser tratada. Depressão é coisa séria, apesar da forma banalizada como ela é encarada em nossos dias. Depressão não é frescura, depressão não é fraqueza, depressão não é falta de fé. Depressão é doença e ela precisa ser tratada com medicamentos e com amor, principalmente, das pessoas que convivem com alguém em situação de depressão. Ninguém quer estar em depressão, ninguém fica doente porque gosta, a menos que a pessoa seja incoerente com a própria vida, com a própria existência. E especialmente no que diz respeito à depressão, ninguém simplesmente diz, vou pegar uma depressão e fica deprimido. Não é uma coisa tão simples assim. Então, como nós dissemos ontem, depressão é coisa séria. E com base no Salmo 31, a gente vai perceber no texto de Davi, naquela música que ele compõe, que é um salmo, é uma canção, uma expressão de como a sua tristeza é crescente, a sua angústia é crescente, de tal maneira que ele chega a ter outros tipos de transtornos emocionais, transtornos mentais. Ele chega a ver, a ouvir, a sentir coisas que, na verdade, podem até não ter existido ao seu redor. Talvez na vida dele propriamente tenha existido. Mas na maioria das pessoas em situação de depressão, quando chega num quadro em que, quando você acompanha o texto de Davi no Salmo 31, a maioria das pessoas não tem de fato, não vive de fato a situação, mas é como se ela vivesse, a realidade dela é transformada. É por isso que os especialistas dizem que o cérebro de uma pessoa em depressão é diferente de um cérebro de uma pessoa normal. Você sabia disso? Então, quando são feitas aqueles exames neurológicos nas pessoas, é fácil detectar, por meio de vídeos, por exemplo, a diferença que existe no cérebro de uma pessoa em situação de depressão. Ela está com alguns déficits ali, déficits químicos, alterações químicas no seu cérebro ali, que modificam, inclusive, a imagem do cérebro quando ela está nessa situação. Quando a pessoa é tratada, e a pessoa em depressão pode ser tratada, e a pessoa em qualquer situação de depressão pode ter a sua depressão revertida, se ela se cuidar e se ela de fato fizer o tratamento de forma correta, o cérebro dela volta ao estado normal, volta ao estado de um cérebro de uma pessoa em situação de normalidade. Quando nós encerramos ontem a nossa reflexão, a gente falou sobre o Salmo de Davi, porque Davi também, apesar de toda a história que ele teve de ser um homem segundo o coração de Deus, ele teve percalços na sua existência que o levou a essa tristeza profunda no coração, e ele também passou muito tempo da sua vida em situação de depressão. O grande rei Davi também passou muita parte da sua vida com essa tristeza patológica, com essa tristeza profunda. E uma das expressões que mais mexem comigo no Salmo 31 está no verso 12. Quando ele fala a respeito dos seus amigos, ele diz, eu sou para eles como um vaso quebrado. Gente, isso é muito forte. Ele estava dizendo o seguinte, um vaso em perfeito estado, ele é utilizado para levar água, ele muitas vezes é utilizado para enfeitar a casa. Mas um vaso quebrado não tem utilidade, a não ser para que seus cacos às vezes coçem feridas de outras pessoas. Mas não há nele uma grande importância.
E Davi estava dizendo: eu me sinto uma pessoa inútil para os meus vizinhos, para os meus amigos, para tanta gente com quem eu convivi. E há muitas pessoas em situação de depressão que pensam que de fato são inúteis. É uma sensação absurda, dolorosa, no coração que está nesse nível, nesse grau de tristeza. Mas assim como Deus cuidou do coração de Davi e o curou, Ele também pode curar o teu coração. Tá? Então, hoje, a gente falando sobre todos os níveis de tristeza aqui, inclusive sobre depressão, a gente vai pensar em algumas ações que a gente pode tomar na vida para modificar esta realidade. E a primeira coisa que a gente pode fazer para tornar a tristeza algo favorável a nós é mudar o nosso olhar em relação à vida. É começar a dirigir o nosso olhar, por exemplo, para outras pessoas que estejam em situação pior ou igual à nossa. Talvez você até estranhe isso que eu estou dizendo, mas olhar para a pessoa em situação pior do que a nossa, às vezes nos faz enxergar a realidade da vida. Porque no mundo em que nós estamos vivendo, a gente falou isso aqui várias vezes, sobre as disputas, sobre os desejos, sobre as realizações, quando a gente percebe, quando a gente vê que há tantas aparências, principalmente nas redes sociais, tanta gente conquistando tanta coisa, e a vida da gente parece que não sai do lugar, a tristeza, a angústia, ela vai tomando conta. Há, inclusive, muitos amigos meus, colegas de ministério, que se sentem em alguns momentos da vida angustiados, porque, inclusive, na vida religiosa, entre aspas aqui, a disputa é muito grande. Quem tem a maior igreja, quem tem o número maior de membros, quem é melhor assistido por sua membresia. Existe uma coisa muito doida dentro das comunidades evangélicas também, em relação aos grupos que estão sendo dirigidos. Quem tem o melhor redil? E você sabe, eu estou falando agora da nossa própria cidade. Conquista é uma cidade de pessoas, entre aspas, europeizado, sei lá, não dá para, essa palavra não deu para inventar agora não. Mas com estilo europeu, por exemplo. Com pessoas mais ou menos sulistas, que olham muito para o estereótipo, que valorizam muito também o que as pessoas têm, a aparência das pessoas, os títulos que as pessoas têm. Então, os grupos maiores são os grupos onde há a maior concentração de pessoas em situação, digamos, financeira melhor. E aí muitos pastores, muitas outras pessoas que talvez não conseguiram enxergar o evangelho com a leveza que Jesus apresentava, sente tristezas, porque há uma certa frustração por parte de líderes que não conseguem alcançar nem perto o que outros líderes religiosos alcançaram, ter grupos como outros têm. E assim é na vida, em qualquer circunstância. Então o que acontece? Jesus ensina a gente a olhar para pessoas que estiveram em situações iguais ou mais difíceis do que a gente. E aí em Mateus mesmo, capítulo 5, você vai ver, nos versos 11 e 12, ele afirma o seguinte: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha o que ele diz. Não é para você se entristecer e se angustiar, não. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então ele está dizendo, olha para o passado, olha para pessoas que foram perseguidas como vocês foram perseguidos, e aí vocês vão perceber que não são os únicos perseguidos na terra. Quando você dirige o seu olhar para a realidade mesmo, não para a superficialidade das redes sociais, quando você vai a um hospital visitar uma ala, vá ao hospital visitar pessoas com câncer, vá à Casa do Amor para visitar aquelas pessoas que estão sendo acolhidas ali, mas estão em situação de dificuldade. Vá às periferias da vida, vá ver pessoas que hoje estão precisando de alimento, para você ver se a sua situação não é confortável.
se a sua tristeza por conta da falta de alguma coisa se justifica. É isso que Jesus está nos ensinando. Segundo, alimente a sua alma com aquilo que nutre de verdade, com aquilo que te coloca para cima. No Salmo 42 e verso 11, os salmistas, que são os filhos de Coré ali, que são responsáveis pela direção do louvor na casa de Deus, no templo de Salomão, eles estão distantes do templo, estão vivendo uma situação terrível de frustração, de conflito. E chega um momento em que eles perguntam duas vezes no mesmo salmo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Onde é que está a razão de você estar abatida? Então a alma precisa desses saculejos de vez em quando. Então não dê lugar à sua melancolia se ela não te nutre, se ela não te ajuda. Saia do quarto e diga para a alma: não vou permitir que você me abate mais do que eu já estou abatido. E aí ele diz o seguinte: espere em Deus. Então aumente a sua confiança, a sua esperança em Deus. Não dê lugar à sua alma para entrar em um estado de melancolia. Você pode levar a sua alma a um estado de espírito melhor. Espere em Deus. Vá ler coisas que te dê confiança. Vai ouvir palavra de Deus, canções que te ajudem a melhorar a sua relação com Deus. Vá orar. Então alimente a sua alma com coisas que te nutra, que te coloque para cima. E não dê à tua alma a ousadia que muitas vezes ela quer, porque senão ela se enfia na lama, entre aspas, da melancolia, e vai ser difícil desatolá-la. Terceiro, quando você sentir tristeza e melancolia, use a sua melancolia no impulso criativo. Você sabia que a tristeza inspira? Tem um hino que foi trazido, inclusive, para uma harpa cristã no Brasil, em que se diz assim: os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Em momento de perrengue, de tristeza, a alma, ela fica latente. Você sabia disso? As melhores poesias são escritas em tristeza. Os melhores textos que eu tenho, por exemplo, eu também gosto muito, escrevi algumas poesias, eram exatamente em momentos de tristeza. São as melhores inspirações. Algumas mensagens também que eu esbocei foi em momento de tristeza na vida. A tristeza pode produzir na tua vida inspirações. A maioria dos poetas que nós conhecemos hoje na literatura brasileira, europeia, americana, são homens que aproveitaram os momentos de dificuldade para poder escrever. Inclusive, alguns até provocavam situações de tristeza para poder ter esse momento melancólico, que era um momento em que eles produziam muito, em que eles escreviam muito. Então, assim, se a tristeza pode ser produtiva, aproveite-se da tristeza para produzir também. Inclusive, um estudo feito na Universidade de Harvard, onde eu estudei, brincadeira, não estudei lá não, mas algumas pessoas em situação de depressão foram pedidas a elas para poder escrever algumas coisas. E você sabia que essas pessoas foram as que tiveram o melhor desempenho criativo, não só de escrita, mas de outras coisas? Pessoas em situação de tristeza profunda ainda, adoecidas, mas que, sabendo direcionar os seus momentos de tristeza, produziram também. Inclusive, Beethoven escreveu a maioria das suas sinfonias, a nona, que é uma das mais conhecidas, principalmente em momentos de angústia, em momentos de tristeza também. O escritor e poeta português Fernando Pessoa, que é um dos mais conhecidos no Brasil, a maior parte das suas letras, das suas literaturas, dos seus escritos, foram produzidos em momentos de tribulação e de poesia também. Os momentos de tribulação, eles podem ser muito inspiradores, tá? Então aproveite esse momento para poder escrever, para poder fazer alguma coisa na vida.
E uma das coisas mais importantes que a tristeza vai produzir na vida da gente é a reflexão, com a possibilidade de mudança. Então, a tristeza em relação a alguma coisa nos faz pensar sobre ela. Então, nós temos aqui um mecanismo psíquico que nos dá condições de refletir sobre nós mesmos e sobre, inclusive, erros que nós cometemos e que talvez tenha nos levado àquela situação de tristeza, e que a partir dessa reflexão a gente não comete esses erros mais. Então é importante que você use a sua tristeza como um mecanismo de reflexão e de mudança. Quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele afirmou o seguinte: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E ele estava aqui, de algum modo, se desculpando com os irmãos de Corinto, porque ele tinha escrito uma carta anterior aos irmãos de Corinto e tinha batido muito nesses irmãos, e eles se entristeceram pela crítica severa que Paulo havia feito a eles. Os falsos mestres até se aproveitaram daquela situação para ganhar espaço, criticar a Paulo, entendeu? Trazer aquela mensagem do ego, aumentando o ego dos irmãos de Corinto e dizendo: tá vendo aí? Paulo não vale nada, olha como ele é duro. E aí Paulo fala para os irmãos que, apesar dele ter provocado essa tristeza neles durante um tempo, é uma tristeza segundo Deus, uma tristeza que vai provocar arrependimento para a salvação. Então a tristeza pode ser produtiva. Quando Tiago escreveu também a sua carta, no capítulo 4, verso 9, ele vai falar sobre um estado de espírito eufórico, embriagante dos irmãos da igreja para a qual ele escreveu, e ele diz o seguinte: vocês precisam sentir as vossas misérias, lamentar e chorar, converter o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Porque a tristeza, o euforismo, a embriaguez dele era um tipo de alegria equivocada, que levava à proposta mundana. E Paulo está dizendo: você precisa transformar essa suposta alegria numa tristeza segundo Deus, Tiago melhor dizendo, que é uma tristeza que vai produzir na vida de alguém algo que é para a eternidade. Você entende isso? Então, se talvez você que está me assistindo essa noite está numa situação de tristeza, aproveite esse momento e transforme a sua vida, transforme a sua casa, transforme o modo de enxergar as coisas, cresça, aproveite a tristeza para crescer, tá bom? A gente encerra aqui a nossa temática da semana. Semana que vem nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito e eu vou preparar melhor esse tema. A gente começou a falar na igreja, mas a gente precisou fechar as portas por causa da pandemia, e nós vamos falar a partir de segunda-feira a respeito de temperamento, tá? Então, temperamento vai ser a temática da próxima semana no programa Paz no Lar, de segunda a sexta-feira, também no culto na quinta-feira.